Foi. Graça e paz, meus queridos irmãos. Muito feliz em ver alguns de vocês. O Rodrigo está aqui, a Janete também está mais uma vez, mais um domingo, né? Os irmãos estão se reunindo e eu fico alegre, né? Porque quando o povo de Deus se reúne, é motivo de alegria nos nossos corações. Eu gostaria de iniciar este culto com o Salmo 51, que você possa abrir na sua Bíblia. Neste Salmo, o Salmo de Davi, Salmo 51. Um salmo de lamento, um salmo de expressão para com o nosso Deus sobre a condição de pecado do servo Davi. Diz assim o salmista, no Salmo 51, verso 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas tenras misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e serei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. E no verso 10 e último, até onde eu vou ler, ele diz: Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. E nesta noite, o seu sentimento para com Deus seja o mesmo sentimento de Davi, porque iremos trabalhar a obra de Deus, a manifestação desta obra gloriosa na vida do homem. E o que Davi está aqui expressando é justamente sobre esta obra de purificação, de santificação, para que ele tenha a alegria novamente de olhar para o seu Deus. Que você esteja atento, que Deus fale com você mais uma vez, e que possamos louvar a Deus neste início de culto com alegria. Fique de pé, vamos cantar e louvar ao nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma noite na presença do nosso Deus para louvar e bendizer o nome dEle e entregar o nosso culto a Ele. Que possamos agora declarar ao Senhor que grandes são as obras dEle. Em nome de Jesus, louvemos ao Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor.
louvemos ao Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Eu louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Glórias a Deus. A próxima canção que nós vamos cantar fala que o nosso Deus é um homem de dores. Ela é do Reformation Song e nós estamos sempre cantando essas músicas. E essa é uma nova música que nós vamos cantar hoje, falando tudo aquilo que o nosso Deus sofreu e tudo aquilo que Ele sempre passou e Ele nunca se esqueceu de nós e Ele tem sempre estado conosco e sempre estará. Em nome de Jesus, cantemos. Homem de dores, sendo Deus desprezado foi, a ira santa suportou, justiça sim nos deu. Em silêncio suportou o desprezo e dor. Faça ao Pai o teu querer, sozinho ali
Pode se sentar, meus irmãos, momento de dízimos e ofertas. Se você veio preparado para isto, você pode estar aqui manifestando a sua gratidão ao nosso Deus. O texto que eu vou ler aqui é um texto já conhecido pelos irmãos, de 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7 e verso 8, que diz assim: cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda suficiência em todas as coisas, abundeis em todo o bom trabalho. Então a Juliane está passando o nosso ofertório aqui, e você que nos assiste, está distante, pode estar fazendo através das plataformas digitais. O banco a qual encontra a conta da igreja é o Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito meio, Isadora Molino Fiorito, nossa segunda tesoureira, do CPF 435-255-218, dígito 63. Que você faça não com má vontade, nem por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Isso é uma atitude de gratidão. João, Evangelho de João, capítulo 9. Hoje não é Betesda, tá, irmãos? Hoje não é o tanque de Betesda. Hoje é um novo milagre. Que Deus possa falar com o seu povo nesta noite, em nome de Jesus. Trabalharemos aqui com um tema, será uma pregação temática sobre a obra de Deus na vida do homem. E eu vou ler o texto e em seguida farei uma oração. Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: e quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. E no verso 5 e último: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Até aqui. Vamos orar? Busque o nosso Senhor e a ação gloriosa do Espírito Santo na sua vida esta noite, para que o texto faça sentido no seu coração, para que ele alimente a sua alma. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, estamos diante da sua palavra que foi aqui exposta, e será, Deus, aqui pregado. Deus, se depender apenas do homem, são palavras vazias, sem sentido. Se depender dos ouvintes, serão palavras sem vida. Mas o que eu peço ao Senhor é que o Senhor transforme essas palavras em vida, em significado, em transformação para cada um de nós. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos, abra os nossos entendimentos, abra, Senhor Deus, os nossos corações. Precisamos desta ação sobre nós. Precisamos da Tua graça sobre a Sua igreja, sobre o Teu povo, para que possamos buscar juntos a perfeição em Cristo Jesus.
a santificação, Senhor. Então que o Senhor conduza todas as palavras aqui, Pai. Que quem fala, quem expõe o texto, seja conduzido pelo Teu Espírito. Dependemos do Senhor. Assim oramos e pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, irmãos, e o título da mensagem é a manifestação das obras de Deus na vida do homem. É sobre isso que eu quero falar esta noite. Eu quero falar, irmãos, com base neste milagre, com base nas condições deste homem. Por que Jesus o escolheu nestas condições? Quais são os ensinos a serem absorvidos pelo seu povo? Sabemos, meus irmãos, que a doença, no caso aqui neste texto, a cegueira, mas a doença em si, ela é um efeito universal da queda. Falamos pela manhã isso. A morte, a decadência que existe neste mundo imperfeito, é uma consequência, é uma herança do pecado dos nossos pais Adão e Eva. Eles são os cabeças federais. Assim como lemos aqui no Salmo 51, onde o salmista diz que em pecado, em iniquidade ele foi concebido. A doença, as dores, são consequências desta queda. E esta aflige a todos os seres humanos. Todos. Lembrando periodicamente a cada um deles que são apenas pó. E que um dia, ao pó, retornará. A doença que você passa, que eu passo, meu irmão, ela não é em vão. Talvez seja para te lembrar disso. Quem você é. E o salmista nos apresentou categoricamente quem ele é. E em que ele é formado. Não importa o quão cuidadoso você seja com a saúde. Não importa, irmãos, os cuidados. Pois certamente você irá ser acometido, irá retornar ao pó, irá ficar doente. Certamente. A doença é algo inevitável na raça humana. Nunca atribua, então, a tristeza enfrentada pelos homens, através de doenças, através de enfermidades, exclusivamente a um pecado em especial. Porque o que acontece hoje em dia é quando alguém passa por uma dificuldade, até mesmo uma doença, muitas pessoas olham para este indivíduo e dizem: você está em pecado. Você está doente porque você não está indo para a igreja. Você está doente porque você não está dando o seu dízimo. Meus irmãos, o primeiro ponto que devemos observar neste texto é que a doença é algo que acompanha o ser humano. É algo natural da nossa condição caída. E os discípulos perguntam: quem pecou? Quem pecou, ele ou seus pais? Porque olha a condição daquele homem. Essa dúvida ainda paira sobre muitos. Se alguém sofre morte súbita, nos apressamos em supor que tal pessoa deveria ser grandemente culpada. Até mesmo a forma como as pessoas são levadas deste mundo, nos deparamos com conclusões fatalistas. Essa morte foi trágica porque ele levava uma vida de pecado. Isso não é uma regra. Hebreus capítulo 11, verso 35
Diz aqui o autor de Hebreus, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada, andaram errantes. Então, o que concluímos? Uma morte cerrada ao meio é devido a uma vida de pecado? Isso não é uma regra. Não podemos julgar a condição de um homem diante de Deus por aquilo que lhe aconteça. É bastante indelicado, nada generoso e quase desumano supor, assim como os amigos de Jó fizeram, supor que, por estar sendo grandemente afligido, consequentemente deve ser por causa dos seus pecados, porque você está consumando o pecado na sua vida. Não podemos ser assim, irmãos. As aflições não são propriamente um castigo pelo pecado, apesar do apóstolo Paulo falar sobre aqueles que participam da ceia do Senhor, que estão doentes, estão fracos. Sabemos que Deus também utiliza isso, mas não podemos cair nesta regra. Seria, portanto, um absurdo, irmãos, presumir que alguém nascesse cego como castigo de um pecado de seu pai ou dele próprio. Orienta-nos o nosso Senhor nesta passagem que consideremos de modo inteiramente diverso as enfermidades e os males físicos que somos acometidos, que passamos inevitavelmente, mas que são veículos, sim, por meio do qual Deus queira mostrar o seu poder e a sua graça. A doença deste homem foi um veículo que nos mostrou o poder do nosso Deus. E a nossa doença, esta qual eu disse que herdamos dos nossos pais federais, a pecaminosidade que nos acompanha, esta também é um veículo para ser administrado e dispensado a graça de Deus sobre as nossas vidas. A primeira lição que eu quero trazer, irmãos, para todos nós diante do texto, é que através de uma enfermidade somos abençoados. Através de um malefício, através de algo que nos prejudica, somos grandemente abençoados. A graça de Deus possui os seus veículos, possui os seus instrumentos, e a doença é uma delas. Afinal, Apocalipse 3, verso 19, diz que Deus estava ali corrigindo aquela igreja. Hebreus ainda, o autor de Hebreus capítulo 12, verso 6, diz que Deus dispensa o seu amor através de disciplina e correção. E sabemos que um desses meios é a doença, são as enfermidades. Existem situações, irmãos, que se apresentam em nossas vidas como meios graciosos, podendo abrir espaço para a graça de Deus, ainda que seja cotoveladas, com dores, e tornam-se verdadeiramente uma plataforma sobre o qual o maravilhoso poder, a paciência e a soberania da graça divina pode se revelar. O texto, então, nos conduz nesta análise, nos leva para este entendimento. Assim como aquele homem nasceu cego, a fim de que, por meio de sua cegueira, pudesse o poder de Deus ser visto e lhe ser concedida a visão, assim também cremos que existem muitas outras pessoas em que o poder de Deus pode ser prontamente comprovado e as obras de Deus podem se tornar claramente vistas, claramente manifestas. A sua vida pode ser
deste homem, acompanhada de dores, acompanhada de problemas que te acompanham desde a sua meninice. Você deve perguntar a Deus se isto não é um meio gracioso, se isso não é um meio dele manifestar a sua obra sobre a sua vida. E que obras de Deus podem ser vistas, a não ser a salvação dos homens? Qual é a pior doença do que ser destituído da glória de Deus? Qual é a pior doença de se permanecer em uma condição contrária à de Deus? E através dessa doença, existir um sacrifício que te lava, que te limpa, que te torna mais alvo do que a neve. Totalmente são, totalmente curado. E o texto abre, dizendo: ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Qual é a nossa condição de nascença? Qual é a sua condição, meu irmão? Você nasceu vendo? Entendendo as coisas espirituais? Então está diante de nós o problema. Ele ser cego desde a sua nascença. O texto não diz como os discípulos sabiam que esse homem tinha sido cego de nascença, mas presumimos que ele era uma figura familiar, o suficiente para que o seu passado fosse de conhecimento de todos. Ou o cego ele pode ter dito a essas pessoas. O texto, no seu contexto, meus queridos irmãos, alguns estudiosos levam a entender que Jesus Cristo estava saindo do templo, um local onde se reuniam os coxos, os pedintes, eram nas portas dos templos em Jerusalém. O fato desse texto também no verso 7 ter pedido ao homem que se lavasse no tanque de Siloé nos leva a entender que era em Jerusalém, porque este tanque se localizava em Jerusalém. Então estava aquele homem ali que presumimos que ele ficava constantemente pedindo suas esmolas. Então ele era uma figura conhecida dos discípulos. Uma vez que Jesus enviou este cego para lavar no tanque de Siloé, o ocorrido então, chegamos na conclusão que foi em Jerusalém. A cegueira era uma ocorrência muito comum neste tempo. Muitas pessoas permaneciam cegas, que se encontravam cegas naquele mundo antigo. Os cegos foram reduzidos à mendicância, como Isaías previu também. O Messias traria a libertação para essas pessoas. Isaías 42, verso 7. E é exatamente isso que está acontecendo. Agora eu apresento aos irmãos a solução. Assim como existe um problema no texto, existe um problema da nossa condição, existe a solução no médico dos médicos. Para que esse Messias virá? Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. A nossa doença, irmão, as nossas fraquezas, existe um porquê para cada uma delas. Existe uma necessidade e existe uma solução. Eis diante de nós, então, a condição do homem, representada e ilustrada na vida deste cego. Sua cegueira é de nascença, assim como o seu pecado. Seu coração ama aquilo que pode arruiná-lo. As suas vontades são contrárias. Sua compreensão se encontra obscurecida. Você não consegue mais olhar para as Escrituras. Você não consegue mais lê-la.
A visão está turva. Talvez nunca entendeu. Talvez nunca compreendeu. Desajustado, como uma máquina cujas engrenagens não funcionam corretamente. Se acha em um estado de caos, pois tudo nele é confusão e desordem. O que é andar cego por aí? Que experiência terrível. Que experiência terrível. Nunca contemplar a luz do dia. Nunca contemplar a beleza da natureza. Tudo está de cabeça para baixo. Bem, você pode dizer: eu estou aqui esta noite, estou ouvindo esta noite, e minha condição se assemelha a esse cego. Para isso, irmãos, eu apresento a vocês a primeira obra de Deus. Apresento aqui a obra de Deus, de que temos notícia na Bíblia, que é a obra da criação, da renovação, daquele que te dá as vistas, que tira toda a imagem obscurecida, que clareia a sua visão, que te dá uma perspectiva, que te dá uma alegria. Eu apresento através do texto aquele que faz esta obra. Pois ele diz, irmãos, no verso 4, que ele deve fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. E eu digo aos irmãos que ainda assim ele permanece realizando esta obra na vida dos indivíduos. Porque assim como as pessoas permanecem nascendo cegas, espiritualmente, permanecem cegas muitas delas, ele assim ainda permanece curando, permanece restaurando, permanece purificando. Você crê nisso, irmão? Este é o poder do nosso Jesus Cristo. Este é o poder do seu sangue vertido naquela rude cruz, a qual cantamos aqui. Rude cruz. E me traz aqui a memória Gênesis, a criação. Nos remete a esse texto glorioso, aonde diz que a terra era sem forma e vazia, correto? Quando Deus criou o céu e a terra, ela era sem forma e vazia, desajustado, assim como este homem, assim como muitos eram, assim como muitos permanecem, desajustados. Porém, o Senhor veio, e veio o Espírito de Deus, e com as suas asas abertas pairava sobre a face das águas. Assim ainda ele paira, assim ainda ele restaura. O homem não pode dizer que nasceu nem pelo que está vivendo, porque ele é desajustado, ele não encontra propósito de vida. Sabe por que muitas pessoas permanecem assim? Confusas, inconstantes, pairando para lá e para cá, sendo levadas de águas, como uma madeira que está no oceano. Sabe por quê? Porque ainda não encontraram um norte. Porque as suas vidas permanecem sem forma e vazias. Quando uma vida está sem forma e vazia, ela não tem uma direção. Ela não tem um ponto de apoio. Ela não tem Jesus Cristo. O que ela necessita é ser recriada. Porque eu diria que Gênesis, ele recriou aquilo que ele já tinha criado. Porque existia sem forma e vazia, e ele foi e começou a dar forma, ele começou a moldar, e ele colocou as árvores, ele colocou os animais, e ele colocou beleza naquela vida. Ou seja, ele colocou direção, ele colocou forma.
escuridão, porque as trevas eram densas. Talvez as trevas te dominem, meu irmão. Talvez você que nos assiste se encontre nessa situação. O que você necessita é do poder renovador, da recriação do nosso Deus. Regenerar a sua vida, dar beleza, dar sentido para a sua vida, dar uma direção. Crente não vive sem direção, crente sabe para onde está indo, crente tem os seus pés firmes na rocha, não é abalado. O que eu vejo hoje, irmãos, são pessoas professas em Cristo, pessoas crentes nominais, que não nasceram de novo, precisam nascer de novo, precisam ser recriados, precisam estar na rocha. Eu nunca vi um crente nascer de novo e ficar sem direção. Um crente tem direção. Ele pode ter um momento de fraqueza, mas ele tem direção. Ele cai, ele se esborracha, mas você pergunta para ele, para onde você está indo? É para lá. Ele sabe. E o que Jesus Cristo fez na vida deste homem é justamente recriar. Ele estava invertendo a ordem. Ele estava aqui tirando algo que era congênito, que era a sua cegueira. Oh, que o Espírito do Senhor possa vir nesta noite e pairar sobre a mente confusa e perplexa dos homens. Que nesta noite Ele possa recriar algo. Que nesta noite Ele possa formar uma direção na sua vida. Em nome de Jesus. Se vier, Senhor, moldar, modelar, formar e conformar essa pessoa para que seja um vaso próprio para o teu uso. Se ele vier, certamente farás. Se for de sua vontade, certamente farás. Tua obra começará nessa pessoa a ser manifesta. A pessoa é um testemunho vivo do poder de Deus. Meus irmãos, o conceito de nascer de novo precisa ser reconstruído, precisa ser retomado nos púlpitos das igrejas. As pessoas não sabem mais o que é nascer de novo, o que é ser crente em Jesus Cristo, crente verdadeiro. E a minha oração aqui, porque eu prego, irmãos, já orando, para que essas palavras tenham efeito na vida dos ouvintes, e espero que você ore também, para que a pessoa entenda o que é isso, o que está ocorrendo na vida deste homem. Qual obra é essa manifesta? O que é isso? O que significa? O que significa participar de um batismo? O que significa participar de uma ceia? O que significa? Depois da criação do mundo, o que aconteceu? A obra seguinte de Deus foi a criação da luz. A terra já criada estava envolta em trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. Não havia sol, lua, estrelas. Não havia sido derramada ainda a luz sobre a terra. Tudo estava escuro. Assim como a vida de uma pessoa que não nasceu de novo, assim como a vida deste homem, encontrado no texto. Deus nada fez mais do que dizer: haja luz, e houve luz. Assim ocorre na vida de um homem que nasce de novo, do toque regenerador. Haja vida, haja luz, se converta e a pessoa é transformada. Ganha uma direção, luz habita
existe na vida dessa pessoa, não é algo vazio. Era antes vazio, mas agora não é mais vazio. Quantos de nós permanecíamos assim, em nossas vidas, perdidos, sem sentido, não encontrava satisfação em nada, ia de um canto a outro, apanhava ali, apanhava lá e voltava cambaleando. Porém, quando Jesus Cristo entrou na sua vida, lembre-se o que aconteceu, o norte que você ganhou, a luz que foi colocada dentro de você. Porque se esquecemos, não devemos se esquecer disso. Irmãos, quando você não tiver motivação para buscar a Deus, quando você se encontrar fraco, você precisa lembrar da luz que foi gerada dentro de você. Você precisa lembrar das promessas que lhe foram garantidas em Cristo Jesus. A motivação em orar, talvez você não tenha, mas lembre-se de Cristo e o que Ele fez. A sua motivação tem que estar em Cristo, em suas promessas e não na sua capacidade. E eu peço que o Senhor fale esta noite, mais uma vez, que haja luz. E ela então verá a luz, verá imediatamente. Então, para sua própria surpresa, as trevas ao seu redor serão transformadas em luz. E a sua noite no Egito, o seu deserto, será mudada para a luz solar do meio-dia, de amor e misericórdia infinitos. Orem a Deus para que isso venha acontecer agora, irmão. Agora. Para que vidas sejam transformadas. Existem muitos que estão mortos, não sentem o peso da iniquidade, não foram feridos pela espada de dois gumes do Senhor. Pessoas insensíveis. E esta palavra, o termo morto, é o que nos representa sem Cristo. Observe como que vemos aí, até mesmo em filmes, para verificar se aquele cadáver realmente está morto, se aquela pessoa realmente está morta. Vai lá e enfia uma agulha na pedra. Se não reagir, realmente está morto. Como nós somos sem Cristo, sem direção, a palavra, a espada não nos causa dor, não nos causa incômodo, ficamos insensíveis, não conseguimos discernir, nem ao menos ouvir, nem ao menos entender, sabe por quê? Está morto, espiritualmente falando, está morto. O que você precisa clamar? Haja luz, Senhor, diga, haja luz na minha vida. Que Jesus Cristo, que veio para este propósito, pois Ele mesmo disse, eu devo fazer a obra daquele que me enviou. E qual é a obra de Cristo? A não trazer vida para os nossos corpos, para as nossas almas. As pessoas entram e saem dos templos insensíveis, mortas, não têm mais vida, permanecem sem direção, inconstantes, porque estão mortas. Precisam de luz, precisam de vida, precisam de sensibilidade à palavra de Deus. Ao ler o texto bíblico, tem que sangrar dentro de nós. Ao ler os textos bíblicos, temos que vibrar. Vou à igreja, tenho que ir com alegria. Por quê? Porque eu estou vivo. Estou vivo. E uma pessoa viva se alegra
afeição? É justamente isso que eu estou dizendo, alegria, sentimento, emoção. Somente uma pessoa viva tem emoção. Qual é o seu desejo por Cristo? O quanto você ama a Cristo? Estava falando aqui sexta-feira no culto de oração. Quero que você, no Evangelho de João, se recorde das 3 perguntas que Jesus Cristo, já ressurreto, faz a Pedro. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro responde, tu sabes. Qual que é a réplica de Jesus? Qual que é a réplica? Apacenta as minhas ovelhas. Qual que é o tema que você daria para essa conversa, para esse diálogo? Tudo que está envolvido ali não é amor? O quanto amamos a Cristo? Se você ama a Cristo, qual é a consequência? O próprio Jesus já diz, apacenta as minhas ovelhas. Mas André, eu não sou pastor. Não é sobre isso, meu irmão. Ele está falando sobre aquilo a qual ele morreu. Ele morreu pela sua igreja. E aonde estão as ovelhas do Senhor? Dentro da igreja. Se você ama a Cristo, automaticamente você tem que amar a igreja. Estar presente, constante, abundante, na onde? Na igreja. Porque é essa que Cristo comprou com o seu sangue. Você não vai ser salvo individualmente, meu irmão. A salvação não é exclusiva. Cristo morreu pela sua igreja. Ele vai vir buscar o seu povo. Você será julgado, sim, individualmente. Mas a salvação, ela é para o seu povo. Para a sua igreja. Então, se eu amo a Cristo, eu amo aquilo a qual Ele morreu. Porque se esse ato foi um ato de amor, como é que eu vou negar a sua igreja? Como é que eu não vou amar a sua igreja? Se eu não amo a Cristo, eu estou morto. Se eu não amo a igreja, eu estou morto. Você não pode ser igreja sozinho. Existe o cabeça da igreja que é Cristo, mas existe o seu corpo, existe os membros. E discernir o corpo de Cristo, a qual o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, é justamente isso. Discernir, amar a sua igreja, amar aquilo a qual ele morreu, e o preço foi altíssimo. Ou seja, irmãos, insensibilidade na vida de um cristão não é compatível. Não é compatível. O morto não pode pedir a sua própria ressurreição. Portanto, oremos por essas pessoas. Oremos. Todavia, se o homem realmente orar pedindo isso, se clamar, Senhor, dá-me vida, é uma prova de que já existe um princípio de vida nele. Já existe uma fagulha. O problema é você estar morto e pensar que está vivo. Você não tem afeição alguma por Cristo, mas você fala que está vivo. É o verdadeiro zumbi. Espiritualmente falando. Meu irmão, se existe esse sentimento, ore pedindo isso. Se você tem vontade de viver, peça ao Senhor, Senhor, dai-me vida. John Newton, um teólogo, ele descreve a si mesmo da seguinte maneira, sobre a sua condição. Em muitos aspectos não era como o apóstolo Paulo, era blasfemo, perseguidor, injurioso, mas há um aspecto no qual fui além do apóstolo Paulo, pois ele fazia isso por ignorância. Eu pequei contra a luz e o conhecimento. Fazer o que sabe estar errado e perseverando em fazê-lo, contra toda a indicação de sua consciência e as advertências, é o extremo da iniquidade. É o extremo. É o
em nós? Qual é o sentimento gerado em nós? Através do convencimento do Espírito Santo. A não ser romper com isso. Mas eu permaneço, olha a palavra que eu usei aqui, perseverando em fazer. Mesmo conhecendo, é necessário ter vida para entender. É necessário estar sobre um alerta. Muito embora a pessoa não pudesse ter ido tão longe nas profundezas do pecado, tão fundo que não se poderia nem fazer menção de até onde foi. Se essa pessoa termina voltando para Deus e olhando, o Senhor nos agracia, o Senhor continua sempre realizando as maravilhosas obras da graça. Mas é necessário, meu irmão, você reconhecer o seu estado. É por isso que eu abri este culto com o Salmo 51. É por isso que eu abri, porque aquela é a disposição de um crente. E não sei se na sua Bíblia tem, mas na minha aqui acompanha um subtítulo. Ele falou aquelas palavras quando pecou com Betseba. Ele planejou a morte de Urias, homicida, adúltero. Tudo bem, ele caiu, ele fraquejou, mas perdeu a direção? Perdeu? Quais são as suas palavras? Ele reconhece, eu imagino ele escrevendo ou mandando alguém escrever em prantos, chorando, arrependido, porque ele sabia para onde estava indo, ele sabia quem era o seu Deus. Então, se você consegue ter esse sentimento, fale a Deus. Se você consegue sentir a sua necessidade, peça a Deus para ter vida. Aquilo que a graça gratuita fez por nós, pode fazer ainda por qualquer outro. Senhor, faz isso segundo o seu grande poder operado em Cristo, ao ressuscitar os mortos. É isso que pedimos essa noite. É isso que queremos. Olhar para este milagre e pedir a Deus que dê vista aos cegos, que dê vida aos mortos novamente. Spurgeon diz, na primeira pessoa, quando ele diz sobre a consciência, ele diz: sofri isso por muitos anos, desde que eu era quase uma criança. Não me livrei das tiras desse chicote que é a consciência. Ele sentiu peso por muito tempo. Oh, como a consciência me puniu, deixando-me sem descanso. Até que certo dia eu ouvi a voz divina que disse: olhai para mim e sereis salvos, vós, de todos os confins da terra. Quando ele ouviu isso, a consciência que nos maltrata, que Satanás pesa sobre as nossas vidas. Satanás nos ataca através da consciência também, soprando coisas para nós. Você não é capaz. Mas tudo isso é oriundo de uma vida de pecado, que necessita de libertação. E você precisa ouvir a mesma voz que disse: haja luz em sua vida, e dizendo: olhai para mim e sereis salvos. Meus irmãos, estar em Cristo não significa estar em prantos contínuos, mas sim se preparar para as bodas do Cordeiro, ganhar novas vestes, ganhar um sorriso no seu rosto, ganhar motivação de vida. Estar em Cristo não significa funeral, mas significa reconciliação. O filho pródigo, ilustrando a figura de Deus, como aquele pai recebe o filho em festa.
em festa, porque a nossa alegria tem que estar em Cristo. Eu não posso, quem fica chorando, quem fica em funeral é morto. Velório é para morto. Não para quem vive. Não para quem vive em Cristo. Inabalável. Uma paz que excede todo entendimento. Porque é algo que vem de Cristo. É algo imutável. Por isso, quando você chama um crente para ir para a igreja, ele diz: alegrai-vos quando dizer, vamos à casa do Senhor. Alegrai-vos. Porque ele sabe que Cristo morreu por aquele povo. E ele sabe que deve estar naquele aprisco. É sentimento de alegria. Meus irmãos, alguns nos deixaram semanas atrás. Mas o meu sentimento é que eles acham um aprisco de Cristo. E eu sei que existem outros apriscos. Eu sei que existem outros lugares. Mas o importante é que a pessoa procure um aprisco de Jesus. Ame aquele lugar. Ame aquelas pessoas. Nós aqui não somos o monopólio de Cristo, não. Sabemos que existem vários outros apriscos. Mas o que entristece o meu coração é quando a pessoa fala: olha, eu não quero ir para a sua igreja. Para a minha igreja, como se fosse minha. Eu não quero ir para a sua igreja, mas eu não quero ir para nenhuma outra. Isso entristece o meu coração. A pessoa precisa entender o que significa a igreja para Jesus Cristo. O que significa a igreja para Deus. E principalmente para ela. É de se entristecer a pessoa sair da congregação e ficar sem rumo. Ficar sem direção. Isso é inconcebível para um cristão. Um crente, ele tem um aprisco, ele tem um local para congregar, cantar aqui sobre o Deus Trino, cantar sobre as suas obras, louvar a Deus, sentir alegria em ver a irmã, sentir alegria em ver o irmão, chorar as suas dores, se alegrar com a sua alegria. É assim que vive uma igreja. E não separado, sem rumo. Porque se trata de pessoas vivas, com sentimentos, com emoções, não pessoas cegas, não pessoas mortas. Passaram uma pandemia 5 meses longe de uma igreja, sem dar um oi. Que falta a igreja de Cristo faz para você, meu irmão? Qual é a representatividade da igreja de Cristo para você, meu irmão? Participar da ceia, primeiramente você tem que ter sentimento pela sua igreja. Você tem que ter emoção, você tem que ter afeição pela sua igreja. Porque essa igreja, ela foi comprada. Alguém recebeu a ira de Deus para este povo. Como é que eu permaneço? Indiferente. Não me preocupo nem ao menos se a igreja está sobrevivendo. Como? Eu tenho que avaliar os meus sentimentos e a obra de Deus na minha vida. Eu tenho que avaliar se o mesmo Espírito, a mesma vontade que existia em Cristo habita em mim. De que modo essas obras se manifestam? Especialmente em alguns homens. De que modo? Qual é a maneira? Como? Vamos se basear neste homem cego. Ele era totalmente cego. Não havia qualquer simulação da sua cegueira. Ele era cego de nascença. Completamente cego. Não podia ver um raio de luz sequer. Era inteiramente cego, meus irmãos.
existir alguém aqui, pode ser que exista algum ouvinte que seja totalmente cego no sentido espiritual. Você não tem um único bom desejo sequer. Não tem sequer um bom pensamento. Tudo que está envolvido na sua vida são maus pensamentos. E eu falo isso com propriedade, irmão. Porque eu vim disso. Lembre da sua vida. Quais eram os pensamentos? Quais eram os seus desejos e vontades? Quais eram? Pornografia, mentira, dissimulação, brigas, contendas, dinheiro. Era só isso que existia aqui. E o que existia aqui refletia no que pulsava aqui. Isso me movia. E eu parecia um louco desvairado. Eu era cego. Quando o Senhor, em sua infinita misericórdia, chega até essas pessoas totalmente cegas e faz que vejam, abre-se um espaço para o seu imenso amor. Ele cava, ele entra, ele abre um espaço e coloca amor, coloca sentimento, coloca alegria. Minha esposa sabe, eu vivia com um buraco dentro de mim, um sentimento vazio que me consumia. Porém, quando Cristo entrou na minha vida, meu irmão, assim como entrou na sua também, que eu creio, Ele abriu espaço e colocou algo de valor. Algo bom, algo honesto, algo decente. As minhas amizades vinham, me procuravam, vamos sair, vamos encher a cara. No começo eu até ia, mas lá, na consumação do ato, algo vinha dentro de mim, um desejo, um sentimento de tristeza, e eu queria ir embora para minha casa. Eu não conseguia mais estar ali. Porém, não apenas fui tomado por um sentimento de tristeza, os meus sentimentos de amor e de alegria estavam direcionados para outro lugar. Até que foi apresentada uma igreja para me congregar, um aprisco de Jesus. E muitas das vezes eu me pego conversando comigo mesmo e com a minha esposa também. Eu me pergunto, será que se eu não fosse pastor daquela igreja, eu teria o mesmo compromisso? E perguntei isso para minha esposa. E o Espírito Santo me trouxe à memória que desde o dia em que Ele colocou amor, que Ele colocou alegria pela sua igreja, sempre fui constantes glórias ao nosso Deus. Porque esse é o sentimento de um salvo. Como eu falei aos irmãos, como é que eu posso ter repulsa, apatia pela igreja, sendo que ela é de Cristo? Esse sentimento você tem que ter pelo pecado, e não pelas coisas espirituais. É o que aconteceu na vida desse cego. Ele entrou, ele abriu espaço, colocou um sentimento. Um imenso amor começou a operar ali, que ele saiu para todo mundo dizendo: que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E eu conheço, eu usei o meu exemplo, mas eu conheço pessoas que foram transformadas totalmente por essa obra maravilhosa. Eu conheço pessoas que foram transformadas. Talvez eu não conheça a fundo o seu passado, irmão, mas eu conheço pessoas que não eram ninguém, que não eram nada. Hoje, são pastores, são missionários, são pessoas que morrem por Jesus Cristo. Totalmente, eu tenho certeza que você conhece pessoas assim também. Agora, irmão, essa pandemia revelou
realmente muita coisa para todos nós. Muitos pregadores estão fazendo sermões aí, né, Felipe, sobre a igreja após a pandemia. A igreja após a pandemia, irmão, vai permanecer com aqueles que são fiéis. Não foi uma pandemia que afetou o sentimento de um crente. Não foi o medo de morrer que afetou a vida de um crente, que fez ele perder a direção. Não, ele continua com direção. Se nós estamos questionando a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele continua. E olha que eu tenho visto o lamento, a tristeza de muitos pastores que eu conheço. Porque eu pergunto, como está a sua igreja? Meu irmão André. Está faltando dinheiro para pagar aluguel. A gente prepara o sermão, grava, não tem aderência dos irmãos, os irmãos não comparecem, não assistem. Estou preocupado com a igreja de Cristo. Homens que estão chorando. Sabe por que eles choram, irmão? Porque eles amam aquilo que é de Cristo. Eles amam. Eles dão a vida pelas suas ovelhas. E ao ver que elas estão mortas espiritualmente, coisa esta que não foi revelada antes da pandemia, porque o ato religioso enganou muitas pessoas. Ao ver a real condição de muitos, eles choram. Eles choram. E muitas igrejas estão fechando as suas portas. E sabe o que está abrindo? Bares, prostíbulos. Quantos prostíbulos tinha há 10 anos atrás perto do seu trabalho? Quantos existem hoje? Sabe por quê? Está faltando luz nessa terra. Está faltando sal. Precisamos, irmãos, clamar a Deus para que Ele ressuscite os mortos. Ressuscite os mortos. Pessoas mundanas e mortas. Seus domingos não faz muita diferença da segunda-feira, por exemplo. A não ser pelo fato de que não possa beber por muito mais tempo, porque tem que trabalhar. Existem alguns que de maneira bastante peculiar nascem e são criados em famílias totalmente destituídas de religião. São educados para desprezá-la, treinados, doutrinados. Como pessoas criadas deste modo podem encontrar a Cristo. Aqui, irmã. Eu, várias outras pessoas, que se perguntar quem é o crente da família, talvez ela fale, eu sou o único. Assim, porque Jesus Cristo, Ele sabe quem são os seus. E Ele vai, nem que seja lá num tanque fedido de Betesda, Ele vai aonde ninguém pode ir e resgata esse pobre pecador. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pense em Lutero. Pense em Lutero. Nascido e criado no catolicismo romano. A cegueira virara uma doutrina para si. Ele vivia para aquilo. Ao olhar Lutero, se pensa, perdido. Consta que então, ao subir as escadarias de joelho, num ato de penitência, as seguintes palavras vieram à sua mente. Sabe qual? O justo viverá pela fé. E essas palavras soaram em seus ouvidos, na sua alma, no seu coração, como: haja luz e houve luz. A partir daquele dia, aquele homem nasceu de novo. O que eu falo para você, meu irmão, não importa onde você esteja, não importa a condição em que você esteja, clame a Deus, porque imediatamente Ele pode te restaurar. Imediatamente Ele pode te salvar.
Quando aquele cego se converteu, em vez de continuar sendo um mendigo público, tornou-se um confessante de Cristo público. Gosto muito da resposta dele no verso 25. Acompanhe na sua Bíblia. Vamos trabalhar mais esse texto, irmãos. Fiquem tranquilos. Porque fariseus indagaram ele. Perguntaram quem fez aquele ato, no sábado, inclusive. Ele respondeu e disse: se é pecador ou não, eu não sei. Se referindo a Cristo. Mas uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Que sendo eu fornicador, que sendo quem você é, você não é mais. Quem você era e quem você é hoje. Se você é salvo, você tem que dizer isso. Eu era mentiroso e não sou mais. Eu era beberrão e não sou mais. Eu era ladrão e não sou mais. Mas existe poder no sangue de Jesus. Existe poder nesta obra. Não é uma obra qualquer, não é uma obra leviana, é a obra de Cristo Jesus. E quando te perguntam, você sabe. Eu te pergunto, irmão, segundo essas palavras do verso 25, ele sabia qual era a sua direção? Ele sabia para onde ele tinha que ir? Ele sabia se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Se perguntassem a Lutero depois dessa voz, você permanece sendo cego com as doutrinas católicas, romanas? Ele diria: agora eu vejo. E o justo viverá pela fé. Porque ele ganhou uma direção. Ele ganhou um norte. Ele ganhou um sentido. A obra abriu espaço nele, colocou valor, colocou atributo. De que modo, então, já caminhando para o final, Deus pode se manifestar em nós? Alguns de vocês são pobres, outros deficientes físicos, ou até mesmo muito doentes, tuberculoso, asmático, pessoas cheias de dores, angústias, queixas. Talvez todo esse sofrimento exista para que a obra de Deus possa se manifestar em suas aflições, mediante uma demonstração de paciência da sua parte e da sua submissão à vontade divina. Por meio de santidade perseverante e em meio à humildade e à provação, sustentar e permanecer onde você está. Tudo isso lhe é propiciado para que a graça de Deus possa ser vista em você. Eu quero analisar, irmão, e expor para você aqui que o foco não é a condição do cego, mas sim a obra de Cristo. O foco não é o problema que você passa, mas o que isso pode ser transformado através da obra de Cristo. Porém, os nossos olhos têm uma tendência de focar naquilo que dá errado, naquilo que está ruim, naquilo que é prejudicial. E isso demonstra falta de confiança em Cristo. Não é a sua enfermidade, não é o seu problema que deve ser destacado, mas sim o que Cristo pode fazer. Suporte então a vontade do Senhor, pois suas provações ocorrem com esse propósito, para que a obra de Deus se manifeste em você. Isso é bastante verdadeiro quanto às doenças. Nenhum de nós é perfeito, irmãos, mas sim, podemos ter enfermidades,
Se você foi enviado a pregar o Evangelho, vá mesmo com as suas doenças. Você pode servir ao Senhor exatamente como é, estando apto, estando mais apto, doente, do que talvez se você se considerasse são e sadio. Veja bem, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. E eu vou contar uma alegoria aqui de um tal São Bernardo. São não é santo, tá, irmãos? É um homem que viveu uma vida piedosa e foi caracterizado como são, né? Igual o irmão ali, recebeu a visita, né, irmão? Aí Santo Agostinho, tá adorando santo. Não. Todo o povo de Deus que recebeu o Espírito Santo, ele é santo. Amém? Então veja bem o que o apóstolo Paulo diz. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. A sua limitação física, a sua falta de capacidade, não pode ser um obstáculo para você servir a Deus, para você buscá-lo. Existe uma história muito curiosa sobre esse São Bernardo. Dizem que ele estava viajando pelos Alpes, em direção a Roma, para realizar uma atividade. O diabo, sabendo que o santo estava prestes a fazer alguma coisa que poderia causar grande dano ao seu reino, quebrou uma das rodas da sua carruagem em que Bernardo viajava. Diante de tal situação, Bernardo o chamou e disse: você acha que me pode impedir agindo assim, Satanás? Agora é você quem vai sofrer as consequências disso. Então pegou o diabo, o torceu até fazer dele uma roda e o prendeu na carruagem e seguiu sua viagem. É claro que isso aqui é uma alegoria. Mas o que eu quero trazer? Qual é o sentido dessa alegoria? É que quando a enfermidade o ameaça a impedir a sua utilidade, você deve usá-la para serviço de Deus. Transforme o próprio diabo numa roda e siga em frente. Persevere, não pare. Mesmo que você se sinta morto, mas algo lá dentro fale para você: clame, peça, continue. Porque o Satanás vai continuar dizendo que você não presta, que você está morto, que você não tem nada com Cristo. Mas se realmente você tem algum desejo, minúsculo que seja, prossiga. Seja útil, transforme Satanás em roda de carruagem. Faça isso, perseverando. Meus irmãos, se eu olhasse para as minhas capacidades, um menino que estudou em escola pública, mal sabe ler e escrever, até certo tempo atrás, ser pastor, que tem que ter uma hermenêutica, uma exegese aprofundada, falar bem. Se eu olhasse para as minhas capacidades, e as quais Satanás utiliza e me joga na minha cara, eu nunca estaria aqui, irmãos. Então não olhe para aquilo que Satanás está jogando contra a sua vida, mas pegue isso e transforme em uma roda e prossiga. Avance, não pare. Confie naquele que te chamou. Coloque sua esperança em Cristo. Demonstre que você o ame, mesmo que seja um amor ainda imperfeito, mas faça algo. Não é trancado na sua casa, chorando, depressivo, que vai solucionar as coisas. Faça Satanás de roda. Encare os seus problemas, encare suas limitações e vá. Pela fé, na confiança. E lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: é nas minhas fraquezas que a glória de Deus vai aparecer na sua vida. É nas suas limitações que Ele vai te preencher. Não demora muito e morreremos, irmãos. E até em nossa morte a obra de Deus pode ser manifestada.
a mesma obra do cego, na morte. Fique imaginando que tipo de morte podemos glorificar a Deus. Lemos aqui em Hebreus que foi cortado ao meio. Mas que seja para a glória de Deus. É possível que alguns de nós passemos por uma doença longa e aguda. Outros, atacados por uma enfermidade devastadora. Pode ser. Bem, seja qual for o que você passará, passe glorificando o nome de Deus. E se for para morrer, morra glorificando o nome de Deus. Esse é o propósito fim de todo crente, de todo homem de Deus. A face pálida, as mãos tão magras, que deixam passar a luz, todas essas coisas podem pregar verdadeiros sermões no leito terminal. A condição realmente triste. Porém, as pessoas ao olharem para você e olharem como você passou por aquilo, que através disso elas glorifiquem o nome de Deus. Eu não sei se você já foi em velórios, cultos fúnebres de crentes verdadeiros. Você sente o impacto daquela pequena alma, aquele pequeno pecador causou numa sociedade, causou na família, e até morrendo, ele está glorificando o nome de Deus. Esse é o seu desejo. Você pretende glorificar o nome de Deus com a sua morte, com a sua doença? Você há de encarar tranquilamente a face da morte se você tem esse desejo. Não se lamentará nem terá medo. De todo modo, eu e você teremos de morrer de alguma maneira. Isto é certo para todos nós aqui. A não ser que o Senhor volte antes e nos leve. De um jeito ou de outro. Ele voltando ou você morrendo. A glória dele vai ser manifesta. Sendo assim, meus irmãos, comecemos a nos alegrar, a nos regozijar com este fato desde agora, desde já. Que Deus possa abençoar essas palavras aqui ditas. E muitos aqui se tornem monumentos eternos da ilimitada graça soberana. A Ele, meus irmãos, nosso Salvador, o nosso Senhor, seja para sempre toda a honra e toda a glória. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que essas palavras toquem o seu coração e mude o seu viver. A partir de hoje. Que nosso Senhor Jesus Cristo manifeste essas obras em nossas vidas. Amém? Fique de pé, vamos orar juntos. Fale com o nosso Senhor agora, neste momento. O sentimento que você tem perante Ele, somente você e o nosso Senhor sabem. Mas expresse para Ele aquilo que está no seu coração. Ore comigo. Fale com o nosso Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado pelo efeito, pela graça, pela misericórdia que está estendida sobre o seu povo, derramada e aplicada. Que nessa noite, todos aqueles que ouviram ou irão ouvir, possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Que eles possam ser impelidos, impulsionados a glorificar o Teu santo nome, amar a Sua igreja, amar a Sua causa, ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo,
que o Senhor efetue em nós, no seu povo, este sentimento glorioso, que vem através da manifestação da obra de Cristo, do nascer de novo, da regeneração. Que o Senhor traga pecadores para o teu aprisco, Senhor. Ovelhas transformadas e remidas pelo teu sangue. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem falado à sua igreja, por tudo que o Senhor tem nos alimentado e nos ensinado. Que o Senhor continue a agir no nosso meio, a proteger o seu povo, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Dê aí um breve cumprimento do seu irmão. Que Deus te abençoe. Ótima semana, meus irmãos. Quarta-feira, culto de doutrina.